abrir mais uma vez as Escrituras em Isaías 62. Foi a leitura nessa noite. Como já foi lido os 12 versículos, nós vamos nos concentrar nessa noite apenas no versículo 6 e no versículo de número 7. Como os irmãos sabem, estamos no mês da família e Deus colocou no meu coração muitas coisas para nós falarmos nessa noite. Entre essas questões da família, sermos direcionados por esse texto acerca de uma oração por restauração. É o ponto aqui do profeta Isaías, esses dois versículos, o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Vamos ler apenas esses dois versículos, já lemos, graças a Deus, os 12, mas vamos orar mais uma vez a Deus, ouvir a sua palavra e lermos o versículo 6 e o versículo de número 7. Nos diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Santíssimo Deus, nós clamamos ao Senhor mais uma vez. Como o texto nos diz, não devemos desanimarmos, mas continuamente buscarmos ao Senhor. E é isso que mais uma vez nós fazemos nessa noite. Pela direção do Teu Espírito em nossos corações, que nos direciona em todas as coisas, porque somos os Teus filhos, e os filhos ouvem a voz de Jesus. Abba, Pai. O Espírito Santo testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Por isso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que nessa noite possamos testemunhar a ação soberana de Deus em nossas vidas. De maneira especial, de maneira poderosa em nossos corações, ao ponto de nós percebermos, testificarmos, experimentarmos a transformação do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos diante de todas as nossas dificuldades e circunstâncias, ó Cristo Jesus, que conhece os nossos corações, que é o nosso melhor amigo. E Tu és tão maravilhoso, ó Cristo, que intercede por nós à direita de Deus, pelos filhos, por aqueles que creram em Teu nome, em Teu sacrifício, e Tu ainda enviaste o Espírito Santo, o outro Consolador, que testifica em nossos corações quando muitas vezes não sabemos orar como convém. Mas nós Te damos graças por esses meios que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, pois cremos que precisamos buscar ao Senhor, sermos íntimos do Senhor, estarmos ouvindo a Tua voz de maneira mais de perto, mais experimental, ao ponto de os nossos corações serem estremecidos pela Tua voz. Ó Deus, faz isso, não apenas de boca, não apenas uma questão intelectual, um conhecimento grandioso, mas um conhecimento que é aprofundado em nossos corações, pela experiência do poder do Teu Espírito. Nós Te pedimos isso, Senhor Jesus. Envia o Teu Espírito sobre nós, que Ele possa repousar nessa noite, que Ele possa agir em nossas vidas, que Ele possa iluminar, converter, exortar, todas as coisas em Cristo Jesus. Nós Te suplicamos isso, para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria nessa noite de parar um pouco as nossas pregações no livro de Juízes e meditarmos um pouco sobre esse texto. E além desse texto, estarmos meditando um pouco sobre a doutrina da oração. Essa é uma temática bastante especial nas Escrituras. E eu acredito, como nós temos falado na quarta-feira, que Deus esteja chamando a igreja para buscarmos ao Senhor de maneira mais incisiva.
E aqui eu não encontro outro meio a não ser a oração. Por isso eu gostaria que você estivesse muito atento ao sopro do Espírito, à voz do Espírito em nossos corações, porque há momentos que nós precisamos parar, meditar e suplicar a voz de Deus sobre os acontecimentos da nossa vida. E neste caso, acredito que Deus queira fazer algo em nossa igreja. E para isso, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é nos humilharmos aos pés do Senhor. E de muitas formas que nós fazemos isso, entre elas está a oração. Pois a oração é uma das formas de nós buscarmos a dependência, mostrarmos as nossas fraquezas e clamarmos para que o Santo Espírito, a direção da sua palavra, esteja entre nós, nos direcionando de maneira incisiva, de maneira solene em nossos corações. Quarta-feira nós definimos a oração como o derramar dos nossos corações em louvor, petição, confissão de pecados e ações de graça. E diante disso nós vimos as dificuldades que temos de mantermos uma vida de oração, os princípios teológicos que existem na vida de oração. O Deus Pai deve ser inserido, o Deus Filho, quando Jesus falou: tudo que vocês pedirem em meu nome eu vos concederei, porque é através da vontade de Cristo, a oração do nome de Jesus, que nós temos a sua vontade entre nós. Mas também nós temos o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, sempre nos direcionando naquilo que nós precisamos orar, porque nós somos falhos, pecadores e muitas vezes não sabemos orar como convém. E nós fazemos uma breve exposição no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 2, o evangelista da oração, que enfatizou de maneira bastante detalhada a vida de oração de Jesus. E naquele texto de Lucas, capítulo 10, versículo 2, nós vimos que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então veja que Jesus, entendendo essa dificuldade, essa necessidade do povo de Deus, ele precisa, ou ele clama e ele ordena a seu povo que ore. E essa oração é uma oração bem objetiva, uma oração que busca os trabalhadores, para que esses trabalhadores sejam enviados para a colheita, porque tudo pertence ao Senhor. O Senhor que ordena, o Senhor que direciona, o Senhor que coloca esses trabalhadores, e já que eles são poucos, nós precisamos orar. E três coisas de maneira básica nós vimos: já que os trabalhadores são poucos, o trabalho pertence a Deus, mas Deus envia os trabalhadores quando nós estamos orando. O ponto de Lucas, já que ele enfatiza a vida de oração de Jesus, nessa grande colheita, ou nessa grande seara, nós temos a importância de orarmos por trabalhadores. A palavra trabalhadores significa pessoas com as motivações corretas, pessoas que se esforçam na obra do Senhor. E isso é muito importante, muito interessante, já que a obra de Deus é algo que deve ser feita de maneira santa, solene. Não devemos apenas pedir por pessoas, mas devemos clamar por trabalhadores, obreiros, líderes espirituais vocacionados para a tarefa. E observamos que uma das maiores crises da igreja é o problema da vocação. Pessoas até não convertidas ou com motivações erradas no serviço da igreja. Meus irmãos, é importante observar que Lucas fala: precisamos orar por trabalhadores. Nós precisamos de trabalhadores, não de críticos, não de fofoqueiros, não de aproveitadores, não de manipuladores, mas nós precisamos de trabalhadores. Clamem por trabalhadores, orem por trabalhadores. Eu preciso pessoas com as motivações certas, orem por isso. Então veja que antes do trabalho precisamos colocar os nossos joelhos no chão, orarmos para que a igreja seja uma igreja de trabalhadores. Esse é o ponto. Trabalho exaustivo, esforço em Cristo, contentamento em Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele já correu a corrida e nós olhamos para essa corrida, olhando para Ele, trabalhando nele. Esse é o ponto. Hoje pela manhã nós começamos uma série de estudos
sobre o privilégio da oração. Focamos a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. É o ponto do apóstolo Paulo. Por que nós devemos orar sem cessar? Porque nós temos um privilégio. Nós que somos filhos de Deus, Deus entregou esse meio de graça, que é a oração. A oração é esse privilégio. Em qualquer momento, em qualquer necessidade, você pode clamar pelo suprimento divino, porque Deus está disposto a ouvir as nossas orações. Orai sem cessar, porque Deus está presente. Já que Deus está presente, devemos ter uma atitude mental, uma consciência reverente de que em todos os momentos, em tudo que passamos, devemos orar. Devemos suplicar ao Senhor, devemos interceder uns pelos outros diante de Deus. O próprio Cristo exemplifica isso à direita de Deus, intercedendo pelos seus filhos. Hebreus capítulo 7, em favor de nós, Ele intercede continuamente por mim e por você. E nós que somos os seus filhos, devemos orar tanto por nós como pelas outras pessoas. Devemos interceder uns pelos outros, meus irmãos, e é isso o que nós veremos nessa noite. Uma oração por restauração. As orações na Bíblia têm vários propósitos. Entre essas está a restauração do povo de Deus. E diante disso, eu queria me concentrar com os irmãos nesses 2 versículos de Isaías capítulo 62, versículo 1 ao 12, mais propriamente dito, os versículos 6 ao 7. O livro do profeta Isaías é um livro fantástico, um dos maiores livros da Bíblia, depois de Gênesis, depois de Salmos. Nós temos Jeremias também, mas Isaías se encontra no 4º ou 5º livro maior das Escrituras, e ele pode ser dividido em 3 partes, para que você possa entender o capítulo 62. A primeira parte do livro são os capítulos 1 ao 39, Nós chamamos esses capítulos de profecia de curto prazo. Por quê? Porque são as profecias no contexto histórico do profeta Isaías. Então, se você já leu o livro, você vai lembrar que o profeta Isaías ele começa a profetizar sobre acontecimentos em seu contexto, profecias de curto prazo. Mas também nós temos os capítulos, a segunda parte do livro, 40 ao 55, são as profecias de médio prazo, ou seja, elas estão relacionadas ao período do povo de Israel, principalmente o exílio babilônico, por isso que é médio prazo. Mas, por fim, os versículos, ou os capítulos, melhor dizendo, 56 até o 66, são as profecias de longo prazo. Por que as profecias de longo prazo? Porque focam a restauração, a nação de Israel, como as bênçãos de Deus sendo concentradas perante elas, a salvação sendo oferecida a todas as nações diante de Israel, que virá o Messias. Então, o ponto do capítulo 62, meus irmãos, é essa restauração que o profeta Isaías está profetizando, que o povo de Israel encontrará diante da sua vida, da sua história, porque Deus julgou o povo, mas também Deus consola o povo mediante a sua redenção. E entre essas bênçãos da redenção está a restauração. E o nosso foco será o versículo 6 e 7, a restauração. Nós temos aqui, já que estamos falando de oração, uma oração fervorosa por restauração. Toda restauração precisa ser precedida por oração. Antes das chuvas do Espírito e de sua restauração descerem sobre nós, precisamos subir à presença de Deus. Precisamos se humilhar à presença de Deus. Precisamos clamar a Deus para que Ele venha sobre nós. É por isso que nos grandes avivamentos a igreja se encontrava de joelhos orando, suplicando para que Deus visitasse o povo. Para sermos confrontados e transformados, a primeira coisa que precisamos fazer é nós sairmos do nosso comodismo, sairmos da nossa preguiça, sairmos da nossa frieza e buscarmos a Deus verdadeiramente. Lembre dos profetas, com um saco de pano cinza, porque eles precisavam da restauração, do arrependimento em suas vidas, e a primeira coisa que eles fizeram, eles tiveram sede por Deus. Eles tiveram sede para que Deus visitasse o seu povo. Eles tiveram sede para que eles fossem cheios da presença de Deus, para que Deus transformasse aquele povo. E para isso, eles clamaram ao Senhor. Porque, meus irmãos, quando Deus tem algo a fazer
em seu povo, a primeira coisa que ele faz em sua igreja, ele desperta o seu povo para orar. É a primeira coisa que nós vemos isso na história da igreja. Um dos grandes exemplos que nós aprendemos, além da teologia, é a própria história da igreja, porque a soberania e a providência de Deus estão relacionados de maneira bastante íntima. E sempre foi assim na vida do povo de Deus. Deus sempre colocou o seu povo para buscar, se arrepender dos seus pecados, para que Deus, mais uma vez, colocasse o seu rosto a favor de seu povo. Quando a igreja ora, os céus se movem. Quando a igreja se ajoelha em oração, Deus se põe de pé, restaurando aquilo que nós não podemos fazer, porque a obra é sobrenatural. Nós não conseguimos fazer certas coisas, mas é aí onde nós vamos se ajoelhar e clamar a Deus para que Deus venha sobre nós. Meus irmãos, nós lembramos aqui de Jesus quando orou no Jordão, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu sobre ele e o Pai disse: este é meu Filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro. Que Deus possa abrir as comportas dos céus e enviar a chuva do seu Espírito sobre nós, para verdadeiramente sermos transformados como um corpo de Cristo. Diante disso, o que podemos aprender sobre essa oração por restauração? Olhe para o texto. Primeira coisa, vigilância piedosa. O profeta Isaías afirma: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Os guardas ficavam sempre vigilantes. O que é que os guardas faziam? Avisavam o povo sobre qualquer perigo, seus olhos estavam atentos sobre as ameaças. E aqui o profeta Isaías, que tudo indica que estava falando dos profetas, os profetas eram guardas, os profetas profetizavam a palavra, os profetas eram como vigias que diziam: voltem ao caminho, se arrependam dos seus pecados, vocês precisam olhar de novo para a lei de Deus, eu pus guarda sobre vocês, eu pus a minha palavra sobre vocês. E aqui o profeta Isaías profetizando, orando, como um guarda aqui de Israel, bastante atento, ele nos ensina a nós não desanimarmos na oração, sermos vigilantes, como vigias, como sentinelas. Precisamos, eu e você, sermos pessoas vigilantes na oração. Já que estamos falando sobre isso, eu gostaria de convidar toda a igreja para nós orarmos mais. Já que estamos no mês da família, teremos o mês de oração. Pedidos, súplicas por várias coisas que nós precisamos para nós orarmos, já que nós precisamos de vigias, de sentinelas. Uma das coisas que nós fazemos contra Satanás, onde nós vamos contra-atacar de maneira espiritual, porque muitos vêm com questões carnais, mas nós vamos com espiritualidade, nós vamos com oração, nós vamos com as armaduras de Deus. Orem sem cessar, orem no Espírito. Que as suas orações sejam sensíveis à voz do Espírito, que vocês entendam a sua voz, para vocês crescerem na medida da minha presença. Precisamos vencer todas as coisas com vigilância, com oração piedosa, com oração que de fato é como guardas, que nós nos colocamos na frente da obra, na retaguarda, lá na frente, lá na cozinha, lá na casa pastoral, lá na sua casa, orando em todo o tempo e fechando as brechas do pecado, para que o pecado não ganhe mais terreno, mas o que ganha terreno é o Espírito em nossos corações. A espiritualidade, é disso que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos crescer nessa espiritualidade. Sempre foi assim. Olhe para as Escrituras, sempre o povo buscou ao Senhor de maneira quebrantada, orações simples, vida simples, mas Deus abençoou o seu povo. E é isso que nós vamos fazer: vigilância, orações como guardas. E que eu já convoco a você a fazer isso no seu lar. Quando você chegar na sua casa, já ore pelo seu lar, já ore pelos lares da família, da igreja de Jesus, para que todas as brechas sejam tapadas, para que não haja nada, meus irmãos, que o mundo, o pecado ou Satanás tenha ganhado terreno em nossas vidas, ao ponto de nós nos enfraquecermos espiritualmente, e se estivermos fracos, a igreja estará fraca. Igrejas fortes, ou famílias fortes, igrejas fortes. Esse é o ponto. E começa por cada um de nós. Começa de maneira individual, começa com as famílias, e depois começa com o corpo de Cristo. Mas a segunda coisa, veja, uma perseverança piedosa.
que todo dia e toda noite jamais se calarão. Veja, como os guardas, não podemos esmurecer, não podemos desanimar, precisamos manter acesa a chama da oração. E o ponto de Isaías aqui é: enquanto ele vigia, enquanto ele ora, ele olha para a restauração de Israel. É um texto belíssimo, sob a glória de Jerusalém, meus irmãos. Ele, enquanto ora, ele persevera, mas ele olha para a restauração. E é isso que eu queria que você e eu fizéssemos: orássemos com vigilância, orássemos com perseverança, mas orássemos buscando o foco que Deus quer para nós, a restauração das famílias. Devemos lutar pela nossa igreja. Meus irmãos, a grande dificuldade não é somente orar, mas acima de tudo, perseverar na oração. Veja um texto muito interessante que eu estive observando e eu não tinha me atentado como antes, Mateus 7. Olha só esse texto. A perseverança na oração. Jesus, ele coloca algo muito interessante nessa oração, nessa necessidade que nós precisamos da perseverança. Ele coloca 3 palavras, e essas 3 palavras focam uma intensidade da oração. A oração não deve ser fria. Certo autor disse que se essa oração for fria, você nem toca os céus. É uma oração que é fervorosa, é uma oração que busca no mais profundo do seu íntimo a Deus, crendo, como veremos mais à frente em suas promessas. Mas veja o que Jesus falou em Mateus 7, versículos 7 e 8, perceba. Isso é muito interessante, a necessidade que temos da perseverança. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que nós devemos cultivar a perseverança na oração. E como é que a gente vê isso? Nessas 3 palavras, ou nesses 3 verbos: pedir, buscar e bater. O que é que Jesus está dizendo? Que as nossas orações também precisam ser amadurecidas. Nós falamos muito sobre a maturidade da fé, a maturidade de várias coisas, mas também existe a maturidade da oração. Jesus está dizendo que as orações, ela tem uma escala ascendente, é isso que ele está dizendo. Vocês devem pedir, vocês devem buscar, vocês devem bater. O que é isso? Maturidade ao decorrer do tempo, perseverança, escala ascendente. A cada dia que você se enche de Deus, mais você ora, mais você busca, mais você pede, mais você bate, mais você suplica a graça de Deus. É isso que Jesus está dizendo. O pedido, ele vem com humildade, peçam, mas com uma ação responsável, busquem e por fim, batam. Perseverança, perseverança. Meus irmãos, nós precisamos amadurecer as nossas orações. Você orou hoje? Se sim, ore mais. Você orou quantas vezes ao decorrer da semana? Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha uma vida vibrante de oração. Os discípulos, os apóstolos, Jesus. Meus irmãos, aqui está o segredo da nossa espiritualidade. O segredo sempre foi a simplicidade da oração, de buscarmos verdadeiramente, de não estarmos apenas agarrados às nossas mazelas, o nosso pecado, a nossa ansiedade, a nossa depressão, mas estarmos agarrados também em oração, como Jacó, que lutou com Deus. É disso que nós precisamos, lutarmos com a oração. Não esqueça que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele disse para os discípulos: vocês devem permanecer aqui nesse lugar, nessa cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles só foram depois que o Espírito desceu. Mas o interessante é que nesse interim, eles estavam orando. Atos capítulo 1, versículo 14, afirma que eles oravam, que eles perseveravam, esperando a promessa do Pai. Orar e esperar são 2 coisas interligadas. Quem ora espera, quem espera continua orando, continua batendo, continua suplicando. E aqui, meus irmãos, a súplica das nossas vidas é contemplarmos a nossa restauração. O nosso foco nessa noite é a intercessão uns pelos outros. Você já orou hoje pela sua igreja? Você já orou hoje pelos departamentos? Você orou hoje pelo seu pastor? Suplique a graça de Deus sobre todos nós. É disso que nós precisamos. Nós sermos pessoas que oram e que perseveram. Perseveram. E não esqueça, uma escala ascendente. Você precisa crescer em sua vida de oração. Se você não crescer nisso,
há um grande risco de você se esfriar espiritualmente. Porque uma das coisas que o Espírito faz é quando nós lemos a palavra de Deus e Ele testifica isso em nosso coração, orar com a palavra, buscar a palavra. Meus irmãos, nós precisamos de todo esse equilíbrio das disciplinas espirituais em nossa vida para sermos crentes avivados. Não apenas crentes mecânicos, crentes profissionais, que todo domingo sabem o que tem que fazer, mas crentes que vivem e experimentam a presença do Espírito em nossa vida. É disso, meus irmãos, que nós precisamos. Poder. O poder de Jesus para testemunhar acerca dele. Vocês receberão poder, orem, para que vocês testemunhem. Martírio até a morte. Nós precisamos buscar mais a Deus em oração. Terceira coisa, volte para Isaías, capítulo 62. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus de maneira incansável. Isaías, ele vai falar: o que fareis lembrar do Senhor, não descansei. O que é que Isaías está dizendo? Não descansem vocês que oram ao Senhor. Ou seja, Isaías está colocando as promessas de Deus, porque a oração eficaz é uma oração que sempre olha para a vontade de Jesus, como vimos hoje nessa manhã. Vocês devem se alegrar, vocês devem orar e vocês devem dar graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Mesmo diante do sofrimento, nós devemos orar segundo a palavra de Deus. Aqui está a nossa plena comunhão. Como João capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isaías está nos dizendo que a pessoa que ora verdadeiramente deve se lembrar da vontade de Deus. Não orarmos ou não buscarmos a nossa própria vontade. É por isso que Tiago vai dizer: vocês pedem mal e por isso vocês não recebem. Porque vocês estão em intrigas, vocês estão em ciúmes entre vós, e as suas orações não têm subido aos céus. O crente ora olhando para a vontade de Deus. O crente ora buscando as promessas de Deus. Estamos agarrados às suas promessas. E mais uma vez aqui eu cito Daniel, capítulo 9, versículo 4 e 5, quando ele entende, lendo Jeremias, as profecias de Deus, ele orou ao Senhor. E ele diz: orei ao meu Deus, e confessei ao Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam, e o obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado. O profeta Daniel fala isso: nós temos pecado. Ele se coloca, o profeta por excelência, se coloca junto com o povo de Deus, confessa os seus pecados, mas ele confessa olhando para as promessas de Deus. Nós amamos ao Senhor, nós queremos obedecer os teus mandamentos, nós temos pecado, nós somos culpados, temos sido ímpios, rebeldes. Nós nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Veja, o caminho da restauração começa, meus irmãos, olhando para as promessas de Deus. Não tem como nós sermos restaurados se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós suplicarmos o perdão de Deus uns aos outros. Não tem como buscarmos a restauração enquanto nós não começarmos a entender os mandamentos de Deus. O que Deus quer para você, o que Deus anseia para você, é isso que você deve buscar, e Deus lhe responderá, porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas juntamente com essas promessas, nós temos a oração incansável. Aqueles que oram não podem se render ao cansaço. A oração é guerra, é batalha. Precisamos nos esgotarmos em oração pela restauração. O profeta Isaías vai dizer isso. Ele tem orado, ele não se cansa. Ele não se cansa, porque de fato ele entende que ele precisa orar. Versículo 7, veja: nem deis a ele descanso. Veja, sermos incansáveis. Não darmos descanso a Deus é você fazer barulho nos céus.
Lutero, certa feita, disse que orar é bombardear o céu. É bombardear o céu. Fazermos barulho. E como é que nós fazemos barulho, meus irmãos? Quando você se esquece das turbulências que nós temos visto. As turbulências, os problemas muitas vezes que temos visto. E nos concentramos nisso, ficamos nisso, giramos nisso. A igreja fica girando nisso e a gente não sai disso. É tempo de olharmos para o alto. É tempo de colocarmos os nossos problemas no céu. Só assim Deus nos restaurará. Olhando para as promessas de Deus. Como está o seu coração, meu irmão? Seu coração está irado? Seu coração está com ódio? Como é que está o seu coração? Não ore dessa forma. Porque é juízo de Deus sobre você. Ore olhando para as promessas de Deus. Faça como Daniel. Confesse o seu pecado. Faça barulho nos céus de maneira humilde. De maneira humilde. Esqueça os barulhos do pecado. Esqueça os barulhos horizontais. E quando chegar o problema, sabe o que você faz? Irmão, vamos orar comigo? É mesmo, irmão, aconteceu isso? Pô, vamos orar. Vá lá em casa amanhã, vamos orar. Vamos lá no pastor e vamos orar junto com ele. Não dissemine o problema, ore. Deus busca a paz do seu povo. E como é que a gente faz isso? A gente ora. A primeira coisa que a gente faz, a gente ora. A gente não fofoca. A gente não causa problemas ou males para as pessoas. A gente quer buscar a paz. É isso que nós fazemos. Isaías, mesmo diante do pecado, ele confessa e ele clama pela restauração do Senhor. Ele não dá descanso. Meus irmãos, ele não dá descanso em orações. Mas tem gente que não tem parado, né, irmãos? Parado, olhado para Jesus, inquieto nos problemas da igreja. Parece uma coisa. Meus irmãos, nós precisamos bombardear o céu com as nossas orações. Faça isso, ore ao Senhor, busque ao Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. Seja incansável, mas com o coração quebrantado em oração. Você tem feito isso? É a pergunta de Deus para nós. Chorado verdadeiramente pela igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Apontamos o dedo para a igreja. Apontamos o dedo para o povo de Deus. Apontamos o dedo para a igreja que Jesus morreu por ela. Falamos da igreja, a igreja que Jesus morreu por ela. Não faça isso. Jesus, ele esgotou todo o seu sangue por amor de mim e de você. E o que é que a gente deve fazer? Orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados. Sermos incansáveis na oração. Porque já que a gente não encontra direção nenhuma, vamos orar que o Espírito vai nos direcionar. Se a gente errou, não tem problema, vamos orar. O Espírito vai direcionar, meus irmãos, porque a restauração começa se humilhando, mas não apontando, não julgando indevidamente. A restauração começa quando nós olhamos para as promessas de Jesus. Só haverá purificação quando você confessar, ou quando nós confessarmos os nossos pecados. E por fim, o profeta Isaías finaliza: até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isso é belíssimo, porque nós vemos aqui um objetivo que Isaías não foge, ele tem isso em sua mente. Ele está dizendo o seguinte: até que ele complete a sua obra, eu clamarei, eu estarei sempre orando por Jerusalém, o povo de Deus como guardas, até que Deus nos restabeleça, até que Deus complete a sua obra. Meus irmãos, esse objetivo aqui é a prioridade correta. Buscarmos a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serem acrescentadas. Isaías não pede apenas, veja, por bênçãos materiais. Isaías pede por bênçãos espirituais. Ele pede por restauração. E nós que buscamos restauração precisamos ter esse objetivo. O objetivo correto. Meus irmãos, é tempo de nós, primariamente, crescermos espiritualmente, naquilo que é essencial.
nós temos nos concentrado muitas vezes naquilo que é secundário. Isso é bom, isso é bênção, mas o que eu tenho visto é algo passageiro demais. Por quê? Porque não tem substância. A espiritualidade de fato tem substância real, porque é aquilo que Deus entregou dos céus para nós. Veja que a igreja primitiva não tinha basicamente nada, mas tinha tudo, o poder de Deus. Hoje eu falei pela manhã que a igreja que mais é perseguida, uma das que é mais perseguidas, a igreja do Irã, é a igreja que mais cresce, por quê? Contentamento em Jesus. Mas hoje nós vamos para a igreja como se fosse para o shopping, a gente paga o dízimo e quer que se fosse da nossa forma. Aí eu aprendi uma coisa essa semana que eu fiquei vendo um pregador: se você vem para a igreja com esse intuito, vá para o shopping, não venha para a igreja, porque lá no shopping você paga e você tem o que você quer. Mas a igreja, meus irmãos, é para sermos direcionados biblicamente, como Deus ordenou para nós. E se não tiver muitas coisas que a gente quer, qual é o contentamento? A gente tem tudo, que é Cristo. Nós temos Cristo e isso basta. Meus irmãos, esses últimos dias nós temos vivido dias difíceis. As redes sociais, muitas coisas, a vida frenética, e tudo isso tem trazido para a igreja até bênçãos. Mas veja, eu fico pensando, e eu estive nesses últimos dias pensando, e aqui como um pastor, algo pastoral falando para a igreja, como é que nós vamos viver com tantas conferências? É muita conferência. É conferência daquilo, é conferência daquilo, é conferência daquilo. É curso do pastor tal, meu irmão, é muito curso, a gente não sabe mais nem qual curso escolher. A gente não sabe mais nem qual conferência ir. E a minha pergunta é: essa vida frenética, será se a gente está ouvindo a voz do Espírito verdadeiramente? Será se um pastor, um conferencista, como a gente observa, que prega todos os dias, será se está ouvindo a voz do Espírito mesmo para falar para a igreja? Uma mensagem que repete 10 vezes? Então eu fico pensando como é que está a espiritualidade do povo e dos pregadores. É uma vida profissional, mecânica, e a gente não tem parado para ouvir a voz de Deus. Às vezes, meus irmãos, vai ter mensagem que a gente vai ter que passar 4 dias em oração, em jejum, para ouvir a voz de Deus, para que Deus revele, pela profecia da palavra, o que os corações estão precisando. O que é isso? Sensibilidade do Espírito. E como é que a gente vai ter isso numa vida frenética? Então, meus irmãos, a gente precisa parar muitas vezes. Nós, como igreja, precisamos parar, clamarmos a Deus por aquilo que é correto. Não adianta, meus irmãos, crescermos nas coisas externas. Não adianta nos preocuparmos com a fachada da igreja, com os muros ao nosso redor, chamarmos pessoas para estar entre nós se nós não estamos no mesmo ideal, no mesmo propósito. O externo precisa vir, mas primeiro precisa vir o interno. Primeiro, as nossas vidas precisam ser restauradas. Foi isso que aconteceu com Esdras e com Neemias. Esdras trabalhou no coração, Neemias trabalhou nos muros. Coração e algo externo. Interno e algo externo. Antes do externo, e é isso que a gente vê nas Escrituras, precisa vir um interno. A obra de Deus sempre foi assim. Vocês devem avançar à medida que vocês estão unidos de coração. Não adianta queremos crescermos se cada um pensa uma coisa, está num foco acolá. Meus irmãos, Deus é Deus de unidade. Deus é Deus que, quando o Espírito coloca uma obra, todos os irmãos estão no mesmo pensamento. Veja a igreja primitiva, quando orou, eles escolheram o 12º apóstolo, porque o Espírito foi nos corações do povo, eles oraram, e ao mesmo tempo eles viram a obra do Senhor. Então, antes do externo, vocês devem amar uns aos outros. Antes do externo, vocês precisam perdoar uns aos outros. Antes de cantar, vocês precisam consagrar as suas vidas ao Senhor. Antes de buscar servir em qualquer departamento, vocês precisam consertar as suas vidas. Vocês precisam converter as suas línguas. Antes de exortar, vocês precisam olharem para as famílias de Deus em primeiro lugar. É isso que a palavra de Deus nos diz. Como profeta de Deus aqui nessa palavra, não tem outra coisa. Como pregador, a não ver isso como pastor de suas almas. Precisamos crescer no essencial também. A primeira coisa que a gente precisa fazer, restauração. Enquanto Deus não nos restaurar, a gente não pode sair do lugar, porque não adianta. Não adianta, meus irmãos, porque Deus convoca o seu povo sempre para a restauração
do coração. Chegou o tempo de nós vivermos um novo tempo, uma nova história. E para isso, nós precisamos clamar ao Senhor. Clamarmos e suplicarmos pela sua boa mão. E que possa ser que você nunca fez isso, mas eu gostaria novamente, antes de nós finalizarmos, nós orarmos de joelhos mais uma vez. Na quarta-feira nós fizemos isso, e muitos irmãos foram abençoados. Eu gostaria que toda a igreja agora se ajoelhasse, nós vamos fazer uma oração pedindo restauração a Deus. Se você nos visita, pode ser que seja algo, mas hoje é um momento especial, acredito. Diante de várias formas de oração, não vejo outra, nós nos humilharmos aos pés de Deus. E a gente vai fazer isso agora. E 3 pedidos nós vamos fazer nesse texto. Nós vamos orar pela restauração dos que se foram. Segundo, nós vamos orar pela restauração dos que estão. E terceiro, nós vamos orar por avivamento. Essas serão as 3 orações. E eu vou fazer essa oração. E você já pode se ajoelhar nesse momento. Só virar, se ajoelhar, e a gente vai buscar ao Senhor nesse momento agora.